Salve, salve, Rádio 13, estamos de volta, agora com conteúdo de ressonância magnética. Vamos falar hoje sobre protocolo de crânio, tá? Na verdade é um resumo da live que nós já fizemos aí com vocês, beleza? Então é só me acompanhar aí e vamos nessa. Então vamos lá para o protocolo de crânio. Vamos aqui dar uma olhadinha bem básica na anatomia do encéfalo, sabendo que não é fácil a gente conseguir identificar estruturas nas imagens de ressonância, tá? É uma área mais para o médico radiologista, mas com o tempo, com a prática, um pouquinho mais de estudo aí, de dedicação, a gente consegue ver sim. Vamos ver o protocolo do exame, a programação, as sequências, tá? Aprender a dar uma olhada aí para ver se as nossas imagens têm qualidades e a gente encerra falando um pouquinho sobre a documentação, tá? As áreas impressas para que o médico solicitante tenha acesso às imagens. Beleza? Inicialmente a gente pode ver aqui uma imagem, um corte sagital, tá? Vamos ver aqui um pouquinho da anatomia topográfica. Então eu coloquei aqui, ó, nesse corte, né, sagital, na região central. Então esse corte foi feito realmente no meio, dividindo o direito e o esquerdo, a região do encéfalo. É possível visualizar aqui algumas estruturas. Então aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar aqui, ó, o corpo caloso, tá? A gente consegue visualizar aqui o tálamo, né? Tá aqui nessa região. Consegue visualizar também aqui, ó, o quarto ventrículo, essa partezinha escura aqui, tá? E essa partezinha branca, o clivos, dentre outras estruturas, como por exemplo o seio frontal, que está aqui, né? A medula, tá? A coluna, por aí vai, tá? Mas o nosso objetivo, aqui também a gente consegue visualizar o cerebelo, ó, tá? O cerebelo, certo? Só para a gente ter uma noção de visibilidade dos cortes, tá? Aí a gente vai ter aqui o corte coronal, a gente consegue visualizar aqui o forame de Mohr, né? Essa partezinha, esse buraquinho escuro aqui, consegue visualizar o ventrículo lateral, ó, pretinho aqui, tá? A gente consegue visualizar o hipocampo, essa região, né? Consegue visualizar também a ponte e outras estruturas cerebrais. Certo? Já no corte axial, a gente tem, né, consegue visualizar esse tipo de fissura aqui, ó, hemisférica. Também consegue visualizar a ínsula, né? Tem uma região anatômica bilateral, tá? Aqui dos dois lados. A gente consegue visualizar o terceiro ventrículo. Ele está bem reto aqui, mas ele, em outra estrutura, ele aparece como um triângulo, né? O lobo occipital, e aí podemos ter o parietal, o frontal e por aí vai. Certo? Então aqui é basicamente uma visualização bem rápida. Tá? O exame do encéfalo. Tá? Então, o que é o exame do encéfalo? Então, é um método não invasivo, né? Geralmente indolor, não tem dor, e vai utilizar o campo magnético, tá? Poderoso, e hoje na atualidade, tá? Sem radiação ionizante, isso é, sem raio-x, radiação eletromagnética, para formar as estruturas que o médico quer visualizar. Então, dependendo da patologia, pessoal, aí vai se usar contraste ou não, certo? E aqui mostrando basicamente como o exame é realizado. Paciente deitado, cabeça, né, para dentro do túnel, usa-se também a bobina, que a gente vai ver aqui, a escolha da bobina, né, e que nós estamos vendo aqui o profissional adequando, posicionando o paciente para realizar este exame. Tá? Qual o objetivo do exame? Tá? O objetivo do exame do encéfalo, ressonância magnética, né, é auxiliar no diagnóstico de tumores cerebrais, anomalias de desenvolvimento cerebral, né, algumas anormalidades vasculares, como por exemplo o aneurisma, tá? Alterações oculares da orelha interna, AVC, que é acidente vascular cerebral, né? Estuda muito também a hipófise, tá? Ela está basicamente aqui, estuda, é interessante.
Algumas doenças crônicas degenerativas do sistema nervoso, como por exemplo a esclerose múltipla, tá? Traumatismo crânioencefálico e outras patologias também que poderão ser estudadas. Tá? Então, por exemplo, tem algumas patologias que são visualizadas na tomografia computadorizada. Porém, o médico quer ver algumas com mais detalhes ou algumas sem dúvida, e aí a gente avança para o método de ressonância magnética nuclear. Em geral, pessoal, não há necessidade de dieta específica, tá, ou medicamentos. Em virtude do forte campo magnético, é importante a gente observar principalmente, os objetos metálicos, tá, que não são permitidos na sala de exame. Olha, observe aqui essa imagem, olha a admiração desses camaradas aqui. Então, paciente em cima de uma maca, uma maca completamente de ferro, e eles entraram com essa maca aqui na sala, olha o que o campo fez. Simplesmente puxou, atraiu, e o paciente está preso aqui. Tá? Nessa outra imagem aqui, vou colocar uma cor escura aqui, nessa outra imagem a gente consegue visualizar aqui uma cadeira, tá? Que foi também captada, puxada pela força do campo magnético. Essa aqui, com o paciente sentado nela, tá? Então, itens como joias, relógios, cartões de crédito, acessórios, brincos, pulseiras, entre outros, não podem entrar aqui nessa sala, tá? Tanto no paciente quanto no profissional que está trabalhando aqui. Tá? Então, eles devem ser retirados. Né? Dentaduras também devem ser removidas, principalmente quando vamos realizar a ressonância magnética do encéfalo. Tá? E aí a gente tem outras situações, por exemplo, paciente com marca-passo. Tá? Paciente com marca-passo, não pode fazer o exame. Tá? Paciente com... isso aqui são próteses articulares, né? Cocleares chamada, tá? Que é aquela prótese de ouvido, tá? Que o paciente usa, ele é surdo, enfim, tá para ouvir bem. Também não pode, porque são sistemas eletrônicos, tá? E a gente tem aqui também os clipes de aneurisma, tá? Não pode, tá? E prótese, enfim. O correto é que, né? No pré-exame, tudo isso seja analisado, tudo isso seja avaliado para saber se realmente pode ou não, porque a gente tem o quê? Né? O que nós chamamos de riscos adversos, tá? Riscos adversos. Então, a gente sabe que não há, até o momento, documentação de efeitos adversos significativos da RN no corpo humano, tá? Mas tem essa questão aí dos metálicos, desses dispositivos eletrônicos, tá? A gente tem que ter cuidado. O contraste intravenoso mais usado, a gente sabe que é o gadolínio, a gente já falou sobre contraste, tá? Embora a gente não tenha documentação de alergias do gadolínio, mas existem alguns cuidados, tá? Os cuidados essenciais estão relacionados principalmente a metais e a dispositivos eletrônicos, certo? Bom, quais são as indicações? Eu coloquei aqui, ó, algumas indicações para o exame do encéfalo na ressonância magnética, beleza? A gente tem aqui 4 imagens bem legal, né? Cortes axiais, reconstruções, ó. A ressonância também faz alguns tipos de reconstruções. Isso aqui é a mesma imagem. Então eu coloquei aqui, pessoal, algumas indicações. Esse slide aqui, nós temos lá na atividade, né? Uma atividade só desse slide, tá? Tumor pode ser referenciado como uma neoplasia maligna ou benigna. O AVC, né, o acidente vascular, chamado de derrame. Né? Havia alguém falar, meu vizinho fulano de tal teve um derrame, então ele teve um AVC. Demência, perda de memória, a pessoa fica desorientada. Alzheimer é uma doença ainda que não tem cura, né? É uma doença degenerativa incurável, mas que possui tratamento, o paciente tem que estar medicado. Trauma, tá? Esse trauma aqui não significa queda, significa fratura, mas é ferida provocada no organismo, né? Alguma região. E a esclerose, que são as doenças inflamatórias das vias, né? Ou dos vasos
sanguíneos. Existe mais, evidentemente, tá? Mas aqui eu registrei aqui, eu cataloguei aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a gente ter uma ideia do porquê solicitar uma ressonância magnética do encéfalo. Certinho? Bom, preparo praticamente não existe, tá? Só que também a gente usa contraste. Por usar contraste em alguns exames, então pede-se o quê? Jejum, como sempre, né? O paciente pode ter ali um desconforto, o paciente pode ter ali um vômito. Então pede-se o jejum. E o importante de tudo isso é o paciente estar com a vestimenta adequada, tá vendo? Ao paciente, tá? Um avental adequado, tirando o brinco, tá? Então ele tem que tirar aquela roupa que ele estava e vestir outra roupa. Então aqui no preparo prévio é interessante a gente observar algumas características, tá? Características, por exemplo, orientar o paciente quanto à retirada de todos os metais, trocar roupa por uma camisola do serviço, verificar através do questionário questões referentes a contraindicações, porque todo paciente ele tem que preencher um questionário com várias perguntas, tá? Verificar também na anamnese a ocorrência de próteses metálicas, orais, móveis, né? Se o paciente tem, e aí o paciente vai para a sala, funciona-se a veia do paciente, faz o acesso venoso, para assim dar continuidade à realização do exame. E aqui a gente tem a parte inicial técnica, tá? Aqui, registro do paciente, o software. Observe que aqui nós temos o software numa tela anterior a essa, provavelmente lá vai ter o nome do paciente, o nome do médico e tal. Observe que aqui a gente tem uma série de sequências, está vendo? Fly, axial, gradiente. Então aqui eu escolhi o meu protocolo de crânio. Aqui eu tenho uma imagem axial, tá? Com essa linha verde aqui ao redor. Então significa que é a imagem onde eu vou fazer a minha marcação. Tá? Então eu quero fazer cortes axiais. Vou mostrar isso lá na frente. Então, para mim fazer cortes axiais, eu não posso usar esta imagem. Eu vou usar a imagem coronal e a imagem sagital. Esses riscos aqui, essa grade verde, são os cortes. Então, na imagem sagital, eu estou cortando de baixo para cima ou de cima para baixo, seja lá qual for a sequência. Então, eu estou fazendo cortes de superior para inferior. Significa que eu estou fazendo corte axial. No coronal, do mesmo jeito, de superior para inferior, o paciente está de frente, corte axial. E aqui eu tenho os parâmetros, o FOV, o filme, tá? Todos os parâmetros que eu vou, RL, que eu vou usar, o TR, o TE, que a gente vai ver lá na frente. Então, isso aqui é o software onde eu vou manipular, onde eu vou trabalhar essas imagens aí. Beleza? Outra coisa importante é a escolha da bobina. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um tipo de bobina. Aqui a gente já tem outro tipo de bobina. Então, o paciente ele vai deitar e depois você vai colocar a estrutura do crânio dele dentro dessa bobina, certo? E aí ele está dentro da bobina, a gente vai fazer a marcação. Observe que aqui eu tenho um laserzinho, tá vendo? Um laser cruzando aqui em vermelho. Esse laser eu vou lá no equipamento, lá em alguma região do equipamento, eu vou apertar e eu vou centralizar a estrutura do paciente aqui, Então ele centralizou aqui o laser e centralizou aqui, tá? Para realizar o procedimento. Aí depois ele vai liberar esse laserzinho e aí a gente vai começar a fazer o que? O nosso planejamento, certo? Então aqui eu já tenho uma tela diferente, tá vendo? Isso aqui pode ser outro tipo de equipamento. Então aqui eu vou fazer o meu planejamento. Então o que é o planejamento? Eu vou escolher as sequências e vou trabalhar essa gradezinha aqui nos cortes, tá? Então o planejamento ele deve ser executado conforme a escolha do protocolo. E o protocolo ele pode variar para determinadas patologias, tá? Mas no geral ele vem pronto, tá?
E aí, pessoal, esses 3 slides aqui que eu vou mostrar para vocês é justamente sobre o planejamento. O que a gente quer dizer? A gente quer dizer o seguinte, ó, para planejar axial, tá? A gente usa as imagens coronal e sagital. Eu nunca posso usar o mesmo corte para me obter cortes. Então, por exemplo, eu quero aqui, ó, cortes axiais. Então, para mim fazer cortes axiais, eu vou ter que usar aqui, ó, o corte sagital, tá vendo que o paciente aqui está em perfil, e o corte coronal. Aí eu vou usar a minha grade para cortar os axiais. Então, aqui tem, ó, sagital mais coronal, eu faço cortes axiais. Aí agora vamos fazer corte, né, coronal. Para planejar coronal, eu vou usar o que? O sagital e o axial, tá? Sagital e axial. Então, para mim ter cortes coronal, que é o corte de frente, que é o AP que a gente fala no raio-x, eu vou ter que usar a imagem, né? A imagem sagital e a imagem axial, certo? A mesma coisa para mim ter o corte agora sagital. Então, para ter o corte sagital, a única imagem que eu não uso é o sagital. Então, eu vou usar o axial e vou usar o coronal. O axial, mas coronal, eu consigo fazer cortes, ó, sagitais, usando axial e coronal. Isso aqui é só a prática do dia a dia para a gente ter essas habilidades aí, certo? Parece um pouco confuso, mas a gente consegue absorver o tempo aí, beleza? E aí a gente tem ponderações, que é importante, principalmente para os médicos que vão laudar os exames, as ponderações. Então a gente tem ponderação em T1, ponderação em T2, ponderação em DP. Observe que a gente tem aqui praticamente o mesmo corte, na mesma região, só que com tonalidades diferentes. Então, ó, aqui na T1, nessa ponderação, o contraste entre os tecidos eles é otimizado quando? Quando esses parâmetros aqui, ó, são observados. Ó, tá? Quando o TR ele é curto e o TE é curto. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui são parâmetros que a gente vai usar lá no software do equipamento. Isso aqui é um pouco de física, tá? Basta a gente entender essa questão do curto e do longo inicialmente. Então, por exemplo, né? Então aqui eu tenho, ó, o ventrículo. Tá vendo o ventrículo aqui, ó? Eu vou colocar aqui uma cor vermelha. Então eu tenho um ventrículo aqui, tá vendo? Isso aqui é o ventrículo lateral. O ventrículo lateral na T1, ele é escuro, tá vendo? Ele é escuro. Por quê? Porque ele tem um TR curto, menos 500, e um TE curto de 5 a 25. Tá? Agora, na T2, tá? Na T2, observe, ó. Na T2, o ventrículo é o contrário da T1. Enquanto na T1 o ventrículo é preto, né, ou quase preto, na T2 ele vai aparecer branco, ok? O ventrículo lateral, então, ele é claro. Por quê? Porque o TR é longo, tá? TR é longo, ó, TR longo, e TE também longo, 1590. Então, essa é a diferença. Então, tudo que você vê escuro, na T1, na T2 você vai ver claro, especificamente líquido, né? Na verdade, aos líquidos. Tá? Aí a gente tem a intermediária, que é a DP. Tá? Olha a DP aí, ó. A DP está mostrando que, aqui está na câmera, não sei se vocês estão vendo aí, tá? Mas aqui ele tem o TR longo, tá? E o TE longo e o TR curto. Ele, na verdade, ele tem aqui, ó. Observe que ele é médio, tá? A câmera, não sei se a câmera está fechada, tá do mesmo jeito que estão vendo aí, mas é assim.
O ventrículo lateral está aqui. Deixa eu colocar o vermelho aqui para a gente ver. O ventrículo lateral está aqui. Observe que ele é cinza. Ele não é escuro, ele não é claro, ele é intermediário. Então aqui eu vou ter o TR longo. Eu vou ter esse TR aqui, ó, de 1500 aqui. Tá? E eu vou ter esse TR longo, né? Esse TR, na verdade ele é o TR curto, é longo, de 5 a 25. Tá? Então ele é variado, ele pega um pouco do T1 e ele pega um pouco da T2. Tá? Um pouquinho difícil, que é meio complicado, mas o que eu quero que vocês entendam aqui nessa imagem é o seguinte, essa diferença aqui. Nessa T1 o ventrículo é escuro, na T2 o ventrículo é claro e na DP ele é intermediário. Beleza, então? Pois é, basicamente isso aí. Tá? E aqui a gente vai encerrar, né, pegando mais para o final da imagem, falando um pouco sobre as sequências. Então, nesse protocolo aqui, a gente escolheu sequências. Por exemplo, eu tenho aqui a primeira sequência, ó, T2 Fly, tá? Utilizado para lesões, né, apresentado bom contraste tal, entre o córtex e o cerebelo. Então, ó, ele é muito bom para ver o quê? Substâncias brancas. Então, é uma sequência. Tá? Aí eu tenho uma T2SE. Ele é interessante para usar, para visualizar músculos. Tá? Ele vai diferenciar a gordura, fornecendo um contraste bom para músculo. Então, pessoal, é interessante observar que essas sequências mudam, né, a forma de visualizar a imagem. Então, ele vai intensificando umas áreas, parte dura, parte mole, o osso, né, o cérebro, e por aí vai. Aí nós temos aqui, ó, T2, né, 2D, tá? Utilizado para verificar lesões com presença de calcificações. Então, ele é interessante para ver se tem calcificações aqui na região cerebral. Vamos continuar. Aí vem a T1. Ele é bom para músculo, ó, tendão e músculo, certo? Então, esse TSE aqui, 1, ele é muito interessante para quê? Para articulações, né? Para coxa, para ver. Mas aqui também ele consegue visualizar essa parte cinzenta, né? Que é variável com tecido de tendão. Aí nós temos o T2, o flyer, né? Coronal, tá? Ele vai intensificar muito a substância branca, certo? Ele vai ver lesões desmielinizantes, que essas lesões na região de líquido, aqui na região que aparece branca. E aí a gente tem aqui, ó, o T1 TSE coronal, tá? Gordura fica branca, fornecendo contraste, tendão e músculo para ser visualizado. Aí vem a T1 TSE sagital, tá? Também vem para músculo, é a mesma, só que aqui é coronal e aqui é sagital. Percebeu aí, né? E aí a gente tem algumas outras sequências aí com gadolínio, tal, no final, não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei não. Tá? Então vamos resumir o protocolo. Então, ó, para esse exame que eu escolhi aqui, esse protocolo de crânio, a gente escolheu aqui, ó, aqui eu coloquei 9 sequências, tá vendo? Ó? T2 Fly, T2 TSE, T2 FL, T2D, T1 TSE, T2 Fly coronal, T1 TSE coronal, aqui é T2 e aqui é T1, tudo é coronal, mas muda aqui a sequência. T1 sagital e aqui duas sequências com contraste. Esse GD aqui, ó, vou colocar aqui em amarelo, ó, GD, ixi, não vai mais não. Esse GD aqui, ó, significa que você está usando o gadolínio, tá? Contraste gadolínio. Certinho? E aqui a gente tem essas duas imagens aí mostrando, parece igual, né? Mas pouco diferente, tá? Mostrando aqui, por exemplo, nessa aqui, observa se tem um pontinho aqui, ó, tá? E o que eu vejo diferença? Como é que eu sei que essa aqui tem contraste e essa aqui não tem? Então vamos lá? Olha aqui, ó, a parte, ó, essa região aqui, ó. Você está vendo tudo preto, né? Olha aqui como é que está tudo branquinho, ó, ó.
significa o quê? Que nesta imagem eu tenho um contraste. Olha como é que ela está lisa, mas olha como é que eu tenho pontinhos brancos aqui, ó, cheio de pontinhos brancos. Então, essa imagem aqui eu tenho contraste, tá? Essa imagem aqui, ela é, né? Ela é, vai não, ela é com contraste. E essa aqui é sem contraste, sem gadolínio e com gadolínio. Beleza? Bom, aqui eu coloquei alguma coisa de artefatos, a gente já viu isso aqui, né? Que é interessante a gente os artefatos de movimento. O paciente mexe na mesa, você tem que estar observando para você repetir a sua série. Esse aqui a gente tem contraste artefatos metálicos, pode ser uma moeda que está lá no equipamento, pode ser alguma anormalidade no próprio equipamento. E aí a gente encerra falando sobre, né, o processamento da imagem, tá? Então, normalmente, pessoal, em uma ressonância a gente imprime um filme axial de 20 imagens, um coronal de 20 imagens e um sagital de 20 imagens. E aí a gente termina o exame. Lembrando que esses filmes aqui é só para uma orientação básica do médico solicitante. O médico radiologista, ele lauda não por essas 3 películas de filme, mas eles laudam pelo sistema. Porque lá ele tem todo um montante de imagens. Não tem aqui apenas, né, 60 imagens. Certo? E na ressonância também a gente consegue fazer reconstruções. Aí eu não vou falar especificamente sobre esses aqui, mas só para vocês terem uma ideia que aqui, ó, ele consegue reconstruir neuro 3D, DTI, perfusão. Cada, né, uma dessa aqui ele tem uma funcionalidade. Tá? Aqui, por exemplo, ele consegue ver estruturas anatômicas com informações de temperatura funcional sobreposta, ou seja, ele consegue correlacionar com a anatomia interna da região de interesse. Tá? Esse aqui ele consegue fazer uma análise, uma avaliação do sistema nervoso, certo? E esse aqui ele consegue ver uma variação, principalmente com o gadolínio, né? Que é uma perfusão. E aí existem várias outras características aí. Certinho? Então, educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. Então, obrigado. Até a próxima. Grande abraço a todos vocês. Espero que vocês aproveitem aí um pouquinho desse resumo e desse conteúdo. Ok? Bye, bye.